começar. Bem-vindos a mais um dos nossos seminários CRUL. Desta vez, a Marisa acedeu a vir-nos apresentar, falar do seu trabalho. A Marisa trabalha connosco há muito tempo. Mais recentemente, já como pós-doc, tem participado em muitos projetos, portanto encontram o nome dela em muitos sítios, no Centro de Linguística, na equipa, nos projetos. Hoje vem-nos falar não de um, mas de 3 estudos em curso, interligados, claro, sobre aquisição e desenvolvimento da linguagem, aquisição e desenvolvimento típico e atípico, certo? Sim, também temos aqui esta temática e se bem que vamos trazer aqui outras variáveis também cognitivas, ou seja, a relação entre a linguagem e as funções executivas. Será esse o tema principal. Perfeito. Então, Marisa, quando quiseres, o palco é teu. Ora bem, muito obrigada. Muito bem, então, olá a todos de novo. Muito obrigada por este convite. Para mim é de facto um gosto e uma oportunidade também apresentar e discutir esta temática. Muito obrigada também pela vossa presença e interesse neste tema, especialmente quando falamos no final de uma semana de trabalho. Portanto, acho que este momento e a vossa presença aqui é de facto de valorizar. Portanto, a ideia de hoje, como foi dito, é apresentar uma linha de investigação. Portanto, temos aqui um projeto financiado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, aqui no âmbito do concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual, que foi iniciado em agosto de 2021. Portanto, estamos a falar de um projeto muito recente, em curso, e por isso todas as contribuições, comentários serão genuinamente muito bem recebidas. Portanto, a ideia é mesmo discutirmos, irei apresentar apenas alguns resultados preliminares, mas todas as contribuições serão bem recebidas. Então aqui, em particular, o projeto explora as relações entre funções executivas e linguagem, através de um estudo longitudinal e 2 estudos de intervenção. Paralelamente, também irei apresentar um estudo preliminar, transversal, que integra os primeiros resultados analisados deste projeto. Achei que faria de facto sentido, uma vez que são os primeiros dados que estão analisados. Tudo o resto ainda é plano, está em curso, sem dados para nós analisarmos. Portanto, iniciando com um muito breve enquadramento teórico, portanto a ideia não é abordamos teoricamente este tema, mas sim apresentar a motivação desta linha de investigação, começando por dizer algo que todos sabemos, que o desenvolvimento da linguagem requer, na verdade, um vasto leque de capacidades linguísticas, como por exemplo, as capacidades de codificação de significado, a expressão oral, a leitura ou a escrita. Sabemos também que existem diferentes domínios da linguagem, por exemplo, a fonética, a fonologia, a semântica, a morfologia, a sintaxe, pragmática, e por isso todos estes domínios são também importantes para o desenvolvimento da linguagem. Portanto, não há dúvida que para o desenvolvimento destas competências temos aqui um vasto leque de capacidades linguísticas que têm um papel importante. Por outro lado, o desenvolvimento destas competências também implica processos cognitivos, entre os quais as funções executivas. Mas perguntam vocês, com certeza já ouviram falar, se não vamos descrever um bocadinho, o que é que são as funções executivas? Podemos definir estas funções como um conjunto de processos cognitivos que são essenciais para a regulação e controle dos pensamentos, comportamentos e emoções. Portanto, quando falamos de funções executivas, estamos a falar de processos mentais de ordem superior que são cruciais para executar tarefas como organizar, planear, iniciar, permanecer em tarefa, controlar impulsos e até regular emoções.
Portanto, definir que foi aquilo que eu fiz de forma muito breve, definir o que são as funções executivas não é uma tarefa que possa ser realizada de ânimo leve, sendo este um construto bem complexo. Portanto, a investigação neste âmbito tem mostrado e tem crescido de forma exponencial nas últimas décadas e, portanto, temos como resultado diferentes definições de funções executivas, que foram evoluindo de uma visão mais unitária para uma concepção mais multidimensional. Portanto, nesta concepção multidimensional, ela está assente na premissa de que as funções executivas englobam um conjunto de subdomínios interrelacionados, sendo que, na verdade, temos diferentes modelos teóricos que vão dando ênfase diferente a cada um destes subdomínios. Portanto, não iremos abordar em particular diferentes modelos teóricos, portanto, não é o objetivo do seminário de hoje, mas neste contexto é então pretendido apresentar conceitos gerais que permitam então entender esta complexidade e diversidade para depois compreendermos todo o desenho experimental que nós fomos construindo para testar estas relações. Então, acho sempre que uma boa metáfora pode ajudar na compreensão da importância das funções executivas e então, metaforicamente falando, as funções executivas constituem uma espécie de orquestra na qual os diferentes instrumentos vão interagir com o objetivo de originar uma música melodiosa. Ou seja, aqui esta metáfora figura bem a definição de funções executivas, porque numa orquestra, de facto, ainda que cada músico toque o seu instrumento de forma individual, juntos não vão conseguir produzir uma boa sinfonia se não tiverem um maestro que os conduza de forma adequada. Por exemplo, que seleciona a peça a ser tocada, que mantenha os músicos no tempo certo, etc. Portanto, aqui uma orquestra vai depender da integração dos seus músicos para realizar um concerto, tal como a complexidade do funcionamento cerebral, que vai exigir uma coordenação integrada dos seus componentes. E, portanto, é aqui que entram as funções executivas. Portanto, temos esta tarefa, as funções executivas são então compostas por um conjunto de subdomínios que vão interagir de forma a possibilitar a realização de tarefas dirigidas para objetivos e controlar e autorregular, coordenar esta atividade cognitiva do nosso cérebro. Portanto, embora tenhamos aqui muita controvérsia, os subdomínios que são mais frequentemente descritos são aqueles que estão aqui apresentados como a inibição, a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, a atenção, o planeamento, a organização, iniciativa, controle emocional, etc. Existem diferentes distinções teóricas que dão mais valor, conhecem um bocadinho a alguns subdomínios do que outros, mas em particular frequentemente são destacados três subdomínios, em particular a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, visto que estas assumem uma importância central em vários modelos teóricos das funções executivas. E, portanto, são estes três subdomínios que eu irei falar um bocadinho e são também aqueles três que, vão ver mais à frente, nós incluímos como domínios para estudar as funções executivas. Portanto, começando pela inibição, uma vez que ela medeia a seleção de respostas no planeamento e resolução de problemas, tornou-se o foco de atenção de inúmeros investigadores. Para que um comportamento seja inibido, é necessário estabelecer o controle sobre esse mesmo comportamento, funcionando também como um filtro a estímulos externos e permitindo atender aos aspectos mais importantes de uma tarefa. Ou seja, todos vocês que hoje estão aqui a assistir a este seminário, com certeza tiveram que inibir outras coisas que teriam para fazer, ou seja, usar as vossas competências de inibição para neste momento estarem neste seminário e não estarem a desempenhar outra tarefa ou a fazer outras coisas. Portanto, é algo que nós usamos com frequência no nosso dia-a-dia, nas mais diferentes tarefas. De forma também a realizar um exercício para perceber como funciona na prática a inibição, no nosso dia-a-dia e nas mais diferentes tarefas, iria sugerir então analisar o efeito de Stroop. Portanto, o que eu vos vou pedir é para realizarem este exercício proposto no seguinte vídeo em voz alta, onde primeiro vão ler as palavras e depois numa segunda fase vai-vos ser pedido para dizerem apenas a cor da tinta dessas mesmas palavras e não ler o que está escrito. Ou seja, vão ter que inibir uma leitura automática para fazer algo diferente. E, portanto, a ideia é ver o que acontece
quando isto nos é pedido. É para dizer a cor: amarelo, azul, rosa, verde, vermelho. Agora vamos à segunda etapa, vamos dizer a cor da tinta. Agora não vou fazer para não confundir. Azul, vermelho, verde, amarelo, ok. Ora, muito bem, então o que é que aconteceu aqui? Não sei se alguém quer partilhar comigo, o que é que sentiram? Isto é muito difícil. E porquê é que É será muito verdade. difícil? Difícil porque nós somos afetados pela palavra em si e não pela cor. Portanto, verde é verde, não pode ser amarelo. Ou seja, a leitura para nós é automática. E, portanto, nós vemos uma palavra e estamos a ler, certo? E por isso o que tivemos que fazer aqui, que tornou a tarefa mais difícil, foi inibir esta resposta automática, trocando por uma nova resposta. Todos nós sabíamos a cor da tinta, mas foi difícil, na verdade, ou pelo menos demoramos mais tempo para respondermos de acordo com o que nos estava a ser pedido. Portanto, este é um exemplo clássico para mostrar como é que o controle inibitório e a inibição é importante em algumas tarefas, quando nos pedem algo diferente do que estamos habituados a fazer, ou temos vontade de fazer uma coisa e queremos fazer uma coisa e temos que fazer uma coisa diferente, ou queremos fazer algo diferente. Portanto, é algo que nos acompanha no dia a dia e é esperado que nestas situações, onde é exigido maior controle inibitório, por exemplo, no efeito de Stroop, que ou vamos demorar mais tempo ou podemos até nos enganar. Não sei se alguém se enganou, mas é frequente. Fui ouvindo algumas vozes, não fui analisando se estavam a errar ou não, mas na verdade isto pode acontecer, pela resposta ser uma resposta automática à leitura. Ora, outro conceito ligado então às funções executivas, como eu disse, os principais, os subdomínios que são frequentemente citados na literatura, a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, falamos da inibição e agora passando para a memória de trabalho. Portanto, a memória de trabalho é a capacidade para manter online informação relevante de forma a conseguirmos manipular a mesma para o desempenho de uma determinada tarefa. Portanto, a memória de trabalho vai permitir ao ser humano compreender e representar mentalmente o ambiente imediato, reter informação importante para a tarefa e manipular de forma a conseguirmos executar a mesma. Se calhar uma ótima forma de todos experimentarem um bocadinho aqui, colocar este subdomínio em ação, é fazermos uma tarefa de memória de trabalho, também para avaliarmos como é que está aqui a nossa memória de trabalho neste momento. Portanto, o que eu vou pedir novamente é um exercício prático, ou seja, vou apresentar uma sequência de números e de letras que vão desaparecer. Portanto, a ideia é que vocês leiam esta sequência, que a memorizem e depois a repitam, organizando os números por ordem crescente e as letras por ordem alfabética. Portanto, primeiro vêm os números e depois vêm as letras. Ok? Estão preparados? Ou seja, vamos precisar da memória de trabalho para conseguirmos manter esta informação disponível e para depois a trabalhar e a apresentarmos de uma diferente forma. Está bem? Ora, vamos lá então. Não vou mostrar durante muito tempo. E então, primeiro os números, ordenados por ordem crescente e as letras por ordem alfabética. 5, 6, C, F, I.
Certo, podia ser um I, é verdade. Portanto, o que eu tenho aqui é como se fosse um, mas pode ser o I. Certíssimo. Portanto, fantástico. Foi a professora Marina, certo? Eu não faço mais nenhuma. A professora Marina já participou e cumpriu aqui com êxito. Vamos à próxima. Ok. Quem é que quer arriscar? 3, 8. 3, 8. A, E, L, Q9. Muito bem. Portanto, perfeito. Desculpa, eu Fantástico. vou tirar daqui o espaço, eu vou fazer. E a última? Ok. Quem arrisca? 158 ADM. Muito bem, professor David, fantástico. Portanto, tarefa cumpridíssima. Aqui as competências de memória de trabalho, de facto, estão a funcionar muito, muito bem. Portanto, isto então para percebermos como é que a memória de trabalho funciona, ou seja, permite-nos reter a informação durante o tempo suficiente para nós conseguirmos terminar determinada tarefa e conseguirmos manipular esta mesma informação. Marisa, desculpe interrompê-la. Força. A tarefa que eu fiz foi diferente daquela que a Marisa pensa que eu fiz, ou disse que eu teria feito, porque eu fiz a ordenação on the spot. Portanto, eu não estive a trabalhar, talvez eu tenha feito, enfim, não era o que era pretendido, agora estou a perceber, mas foi uma estratégia diferente que talvez tenha sido funcional, mas não foi a mesma coisa porque eu não estive a reter informação que depois utilizei numa operação que me fosse solicitada. Ok, Não portanto, mais. Mas há diferentes estratégias, mas de qualquer forma tem que ir recebendo a informação à medida que ela vai chegando e vai manipulando, portanto está a usar na mesma memória de trabalho. De facto, a estratégia mais comum é ouvir e depois reordenar, mas podemos, na verdade, utilizar diferentes, exceto só não estaríamos a usar a memória de trabalho se estivessem a escrever aquilo que estão de facto a ver, e depois iam reorganizando e, portanto, a informação estava lá disponível no papel. Portanto, a funcionalidade da memória de trabalho não seria, de facto, tão evidente. Ora, passando para o último subdomínio, flexibilidade cognitiva. Portanto, é esta capacidade de facto, nós conseguirmos modificar cognições, comportamentos, de acordo com mudanças que vão surgindo. De facto, nós vemos no nosso dia-a-dia, muitas vezes temos que mudar a nossa forma, aquilo que tínhamos planeado fazer ou algo do género, para conseguirmos responder àquilo que nos é pedido. Portanto, quando temos dificuldades a este nível, temos muitas vezes comportamentos que são perseverativos e dificuldade na regulação e modulação de comportamento e uma rigidez cognitiva. Há pessoas que são mais rígidas cognitivamente, que têm, na verdade, uma maior dificuldade em conseguir mudar cognições ou comportamentos, aqui usando a flexibilidade cognitiva. Então, um exemplo de uma tarefa que é frequentemente usada para testar então esta competência, aqui eu não apresento o teste todo, apresento só a parte do teste que na verdade avalia também outras competências, mas temos aqui a flexibilidade cognitiva tendo um papel importante, que são as trilhas. Portanto, o que nós temos aqui são números e letras, portanto temos números de 1 a 13 e letras de A a M, todos misturados. E o que é pedido é que na folha, com papel e lápis, utilizando o lápis, a criança, ou também pode ser o adulto, vá unindo os números e as letras de forma alternada, ordenando os números por ordem crescente e as letras por ordem alfabética. Ou seja, o que nós temos que fazer é passar do 1 para o A, do 2 para o B, do 3 para o C, e assim sucessivamente até chegar ao fim. Se quiserem testar um bocadinho, portanto, o que é que nós estamos aqui? Na verdade, estamos a alternar entre duas regras
que nos dão, ou seja, vamos ter hora que organizar os números por ordem crescente, hora que organizar as letras por ordem alfabética. É claro que também entram outros subdomínios executivos, portanto, aqui nós falamos de subdomínios, mas eles estão todos interrelacionados, a investigação também mostra isto, mas na verdade sabemos que há provas que se associam mais a um subdomínio do que outros, e na verdade esta é uma delas. Portanto, temos aqui, voltando ao tema principal e não me alongando muito nesta temática, tínhamos na verdade conteúdo teórico para preencher todo o seminário, mas não é este o objetivo, só salientando que no âmbito das funções executivas têm sido reportados resultados e a investigação mostra de forma evidente o papel das funções executivas em diferentes aspectos do processamento, da compreensão e da produção da linguagem, quer em populações típicas com desenvolvimento típico, quer em populações com desenvolvimento atípico. No entanto, o que nós notamos é que esclarecer a natureza destas relações entre diferentes componentes executivos e diferentes componentes associados à linguagem, precisamos de investigação mais sistemática. E, portanto, apesar de algum progresso, é inegável a necessidade de novas abordagens para explorar estas associações. Portanto, isto para justificar o porquê deste tema e o porquê desta linha de investigação. Ainda relacionado com a motivação para esta linha de investigação, para além de todo este racional teórico que justifica esta linha de investigação, a motivação deste projeto segue também aqui o facto de, ao longo do tempo, ter sido possível contribuir para diferentes domínios relacionados com a linguagem. Ou seja, temos aqui várias publicações do grupo, onde nós analisamos aspectos relacionados com a linguagem, como os aspectos prosódicos, a pragmática, a escrita, a alfabetização, também no desenvolvimento típico e atípico, em particular nas perturbações do espectro do autismo e perturbações de hiperatividade, perturbações do neurodesenvolvimento como um todo. Temos também trabalho a nível de questões associadas a funções executivas, quer na sua avaliação, quer a nível da intervenção. E também temos já alguns estudos que abordam esta relação de diferentes aspectos da linguagem e das funções executivas. Novamente, quer em populações com desenvolvimento típico, quer atípico. Portanto, temos aqui, de facto, um conjunto de artigos, temos aqui investigação, que sustentam, então, aqui a validade desta linha de investigação, e é neste contexto, então, que surge o presente projeto centrado na compreensão e esclarecimento da relação entre linguagem e funções executivas, através da implementação de investigação empírica operacionalizada em 3 estudos principais. Iremos também, como eu disse no início, incluir resultados exploratórios num estudo transversal, uma vez que são os primeiros resultados que nós temos, de facto, analisados. Portanto, começando por este estudo transversal, qual é que foi, de facto, a motivação para o conduzir. Portanto, neste primeiro estudo, sabemos que há este consenso sobre a relação funções executivas e linguagem. Agora, sobre as associações mais específicas, etc., sabemos ainda muito pouco. Em particular, quando falamos dos diferentes domínios, dos subdomínios executivos. Ou seja, como é que diferentes componentes executivos, como, por exemplo, a memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, se relacionam com competências de linguagem e qual é o contributo único de cada destes subdomínios, qual é que é o contributo único de cada um para as competências de linguagem, em particular no período pré-escolar. Portanto, olhando para a literatura, na verdade, tínhamos aqui algo a explorar, e por isso este estudo versou sobre componentes específicas, estas 3 componentes específicas das funções executivas, e permitiu analisar de que forma é que elas contribuem para uma quantidade significativa de variação nas competências de linguagem, acima e além de covariáveis que são frequentemente citadas na literatura como preditores de desempenho a este nível, nomeadamente género, idade e inteligência não verbal. Estudamos também estas 3 componentes porque na literatura a memória de trabalho tem sido particularmente estudada, ao contrário do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva, com um menor número de trabalhos realizados.
Portanto, neste estudo participaram um total de 79 crianças portuguesas com desenvolvimento típico, portanto, estavam matriculadas no último ano do pré-escolar e no ensino privado. As medidas que aplicamos, então, pretenderam avaliar a inteligência não verbal, para aqui controlar esta covariável que sabemos que é importante, avaliar as funções executivas nestes 3 subdomínios que, na verdade, a literatura salienta com bastante frequência. Portanto, avaliamos com a prova de inibição da NEPSI as competências de controle inibitório, ao nível da memória de trabalho utilizamos a prova de memória de dígitos, da VISC-3, e para a flexibilidade cognitiva, utilizamos a prova de fluência verbal semântica da BANC, uma bateria construída da avaliação neuropsicológica para crianças. Por último, para a linguagem, pretendemos aqui analisar um score geral, que incluísse quer competências receptivas, quer competências de compreensão, quer competências produtivas, e utilizamos para isto a subescala de linguagem das escalas de Griffiths. Portanto, foram estas as medidas que nós utilizamos. Todas as crianças foram avaliadas em 2 sessões individuais, uma sessão para avaliar as funções executivas e outra para avaliar a linguagem. As sessões foram todas conduzidas por psicólogos treinados e especialistas na área, e a ordem das sessões foi contrabalanceada, ou seja, metade de facto começou com a ação das funções executivas e a outra metade começou com a sessão das competências de linguagem. A ordem de tarefas é que permaneceu a mesma dentro de cada sessão. Relativamente aos resultados, nós encontramos que todas as variáveis relacionadas com as funções executivas se encontram correlacionadas entre si, estaríamos à espera, mediante aquilo que a literatura nos diz, e encontramos também correlações entre as competências de linguagem e a memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Não encontramos correlações entre os resultados de linguagem e as covariáveis, nomeadamente aqui o género, idade e inteligência não verbal. Depois, nós, para percebermos então de que forma é que há um contributo adicional e único de cada subdomínio executivo, conduzimos regressões hierárquicas múltiplas em 2 blocos. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Verificar então de que forma é que os componentes específicos das funções executivas iriam influenciar a variação nos resultados de linguagem. No primeiro bloco, então, nós incluímos as covariáveis, ou seja, tínhamos aqui o género, idade e inteligência não verbal como preditores e as competências de linguagem como variável dependente. No bloco 2, fomos introduzindo cada componente das funções executivas separadamente como variável preditora. E o que é que nós encontramos? Portanto, o modelo 1, o modelo das covariáveis, não foi significativo, também tínhamos estas variáveis controladas, o género, estava tudo distribuído, a idade, temos participantes todos no pré-escolar, a inteligência não verbal não, de facto não, houve aqui, o modelo não foi significativo a explicar as variações de linguagem, e a adição no passo 2 do controle inibitório não aumentou a variância explicada nos resultados de linguagem, ou seja, não teve qualquer efeito. Por outro lado, quando nós incluímos aqui a memória de trabalho no modelo, este modelo tornou-se significativo e tivemos um aumento substancial na quantidade de variação explicada nos resultados de linguagem. Ou seja, quando nós temos o primeiro modelo com as covariáveis e vamos adicionar a memória de trabalho, notamos que este de facto é um preditor significativo e único acima e além das covariáveis. O mesmo aconteceu para a flexibilidade cognitiva, que também contribuiu para este aumento significativo na quantidade de variação explicada nos resultados de linguagem. E, portanto, temos aqui de facto a ideia de que este subdomínio executivo contribuiu de forma significativa e exclusiva para os resultados de linguagem acima e além das covariáveis. Portanto, resumindo com estes dados preliminares deste estudo transversal, o que é que nós verificamos? Que após o controle da idade, género e inteligência não verbal, os resultados mostraram que a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva explicaram, respectivamente, 16% e 19% de variação adicional.
Por outro lado, as competências de inibição não aumentaram a quantidade de variação explicada nos resultados de linguagem, ou seja, nós podemos ter aqui diferentes justificações para estes resultados, relacionado, por exemplo, com o facto de haver aqui aspectos desenvolvimentais em que alguns subdomínios executivos podem ser mais importantes para diferentes faixas etárias, mas uma vez que ainda temos que falar dos restantes estudos, irei ficar por aqui só com esta ideia que, na verdade, temos contributos diferentes de diferentes subdomínios executivos para as competências de linguagem. Pelo menos é o que estes resultados parecem sugerir. Depois deste estudo transversal, então, passaremos para os 3 estudos, que são os 3 estudos principais deste projeto. O primeiro estudo é um estudo longitudinal, onde nós temos aqui um desenho passivo, ou seja, nós o que pretendemos acompanhar são as mudanças ao longo do tempo sem intervenção, portanto, só analisar estas mudanças, e onde vamos ter 200 crianças com desenvolvimento típico, acompanhadas desde o ensino pré-escolar até ao primeiro ciclo do ensino básico, sendo avaliadas anualmente em medidas de linguagem oral, literacia emergente e leitura, e de funcionamento executivo, de modo a explorar então em que medida as funções executivas aos 5, 6 anos, ou seja, na altura do pré-escolar, vão influenciar desenvolvimentos posteriores da linguagem e vice-versa. Portanto, a ideia é perceber como é que estas variáveis vão crescendo ao longo do tempo e assim perceber de que forma é que, na verdade, umas influenciam as outras. Portanto, temos 200 crianças acompanhadas início 5, 6 anos no pré-escolar, depois no primeiro ano e no segundo ano. Portanto, é um estudo longitudinal de 3 anos. Neste momento já temos um grupo de crianças que participaram enquanto estavam no pré-escolar, temos 90 crianças avaliadas num primeiro momento e que estão agora a ser avaliadas num segundo momento, e temos já mais 50 que irão iniciar a avaliação muito em breve num primeiro momento, ou seja, é um estudo que de facto já iniciou, mas que vai demorar algum tempo até conseguirmos ter os primeiros resultados. Como medidas, teremos medidas de controlo, para as questões de inteligência não verbal, que vamos utilizar as matrizes progressivas coloridas de Raven, e depois temos um conjunto de testes que a literatura tem mostrado como instrumentos válidos para avaliar estes 3 subdomínios executivos que nós temos vindo a falar. E tivemos o cuidado de selecionar 2 provas para cada subdomínio executivo, uma vez que existe na literatura a referência a que muitas vezes estas provas acabam por não refletir, quando aplicadas isoladamente, aquilo que nós queremos avaliar. E, portanto, de forma também a conseguirmos aqui, de algum modo, que esta lacuna não seja evidente neste trabalho, pelo menos de alguma forma, temos 2 provas para cada subdomínio executivo. Portanto, temos uma prova de memória de dígitos para a memória de trabalho, temos uma prova que é o tabuleiro de Corsi, onde a tarefa é muito semelhante àquilo que vos foi pedido há um bocadinho, para vocês memorizarem uma sequência e depois dizerem a sequência numa determinada ordem, mas utilizando estímulos visuais. Portanto, nós vamos apontando para cubos e depois a criança tem que apontar para os mesmos cubos que nós apontamos. Uma prova de cancelamento de sinais, também uma prova de atenção, onde a criança tem que selecionar os estímulos visuais que nós queremos e não outros. A prova de inibição, que já vimos previamente, portanto aqui basicamente o que nós pedimos às crianças é que digam o contrário daquilo que estão a ver, portanto têm que inibir uma resposta automática e dizer algo diferente. Prova de fluência verbal semântica, que a literatura tem mostrado que, na verdade, permite-nos também tirar aqui medidas de flexibilidade cognitiva, juntamente com uma prova semelhante àquela que vocês fizeram há um bocadinho das trilhas, onde tinham que ir alternando letras e números, mas é esta onde vamos alternando as cores e, portanto, ordenamos na mesma os números por ordem crescente, mas vamos alternando cores. E, portanto, esta também para as questões da flexibilidade. Sempre 2 provas para cada subdomínio. Ao nível da linguagem, temos também um conjunto grande de provas. Vamos ter então aqui a subescala de linguagem e comunicação da Griffiths. Teremos provas de consciência fonológica, nomeação rápida, leitura de letras, leitura de palavras e pseudopalavras, teste de avaliação e precisão da leitura e depois uma bateria de avaliação de leitura. Ou seja, estes testes, claro, não são todos aplicados no pré-escolar. A ideia é que vamos juntando testes à medida que as crianças vão aprendendo
a ler e a escrever. Portanto, estas medidas todas só serão aplicadas no segundo ano. Portanto, vamos aplicando as provas que são ajustadas à idade das crianças naquele momento de avaliação. Estamos a gravar também as provas, algumas das provas de linguagem, para depois conseguirmos retirar outros parâmetros associados, por exemplo, às características prosódicas ou outros aspectos que poderão, de facto, ser importantes quando queremos analisar de um ponto de vista longitudinal os dados. Portanto, todos os participantes estão aqui a participar em 2 sessões individuais de 45 minutos cada, conduzidas novamente por psicólogos, e a recolha de dados encontra-se sempre a decorrer no segundo período de cada ano escolar. Portanto, estes dados relativamente ao estudo longitudinal que está a decorrer. O próximo estudo é um estudo de intervenção, ou seja, nós, numa primeira instância, temos um desenho passivo, para perceber como é que estas mudanças vão ocorrendo ao longo do tempo, mas quisemos, num segundo momento, de facto, ter algum papel, portanto, testar esta ligação de uma forma ativa, ou seja, testar a relação dinâmica entre competências linguísticas e funções executivas, onde a ideia é incluir intervenções controladas para explorar o possível contributo facilitador do treino de linguagem oral, do treino da prosódia, funções executivas e, portanto, perceber de que forma é que estes treinos diferentes, estas intervenções, vão ter um impacto no desempenho linguístico e executivo. Portanto, esta é a grande questão. E a ideia é desenvolvermos este primeiro estudo de intervenção recorrendo a um ensaio clínico randomizado, onde irão participar 160 alunos do ensino pré-escolar, que serão distribuídos de forma aleatória por 4 condições diferentes. Portanto, 3 condições pretendem analisar os treinos que eu referi previamente, as intervenções, ou seja, a intervenção em linguagem oral, a intervenção em funções executivas e a intervenção prosódica, e por último teremos um grupo de controlo, ou seja, um grupo que nós estamos à espera que, na verdade, os ganhos não sejam tão grandes mediante aquilo que nós sabemos da literatura quando falamos do desempenho, pelo menos no desempenho linguístico. Este grupo, contudo, vai desempenhar tarefas, são tarefas de relaxamento muscular progressivo, sabemos que também podem fazer sentido num contexto escolar. Estas intervenções, e já assim está a decorrer o estudo longitudinal, todos estes estudos estão a decorrer num contexto escolar, ou seja, nós temos protocolos com diferentes escolas, com diferentes colégios, que nos permitem de facto recolher os dados e depois também conduzir estes estudos de intervenção. E, portanto, algumas crianças vão estar de facto no grupo de controle, mas vão estar a relaxar, e daqui a um bocadinho eu já explico um bocadinho melhor como é que então é feito este relaxamento muscular progressivo. Ora, versando um bocadinho sobre as diferentes condições. Portanto, na primeira condição, a ideia é perceber então o impacto destas diferentes intervenções nos diferentes grupos, controlando então os aspectos dos participantes serem distribuídos de forma aleatória, portanto isto é importante para não haver um viés de outras variáveis, e portanto vamos começar pela primeira condição. Na condição A temos então a intervenção em linguagem oral, como eu disse, e aqui vai ser utilizado um programa que já está desenvolvido, foi desenvolvido pela professora Ana Paula Val, da UTAD, e portanto é um programa de linguagem, fonologia e literacia emergente que nós pegamos, não vamos de facto administrar o programa como ele está construído, mas vamos pegar nas atividades e durante o período das intervenções vamos usar estas mesmas atividades para trabalhar quer linguagem oral, quer também consciência fonológica. Portanto, este grupo vai ter este treino destas 2 grandes áreas. Nós, de forma a ajustar ao programa às nossas necessidades, já desenvolvemos um estudo piloto com 6 crianças em idade escolar, portanto tivemos um grupo de 6 alunos, onde nós tivemos de facto a testar as atividades e a ver se elas funcionavam nesta forma de aplicação. E na verdade parece que em termos de adesão e em termos de estrutura funciona. Quanto aos resultados depois iremos ver mais à frente, comparando depois quando tivermos de facto as avaliações feitas antes e após as intervenções. Na condição B, vamos ter então a intervenção a nível das funções executivas. E esta a intervenção tem por base a evidência científica de que o treino cognitivo tem de facto o potencial de aprimorar estas funções. E para além deste
treino cognitivo, decidimos também juntar aqui a prática de mindfulness com alguns exercícios para, de facto, estimular estas competências, porque a literatura tem também salientado que esta prática pode aqui aprimorar então estas funções e ajudar no seu desenvolvimento. E por isso achamos que, na verdade, poderíamos ter aqui um conjunto de atividades, quer através do treino cognitivo, quer da prática de exercícios baseados em mindfulness, para trabalharmos então componentes aqui, as competências executivas. Estas atividades, novamente, para além de já estarem a ser estudadas noutro contexto, no âmbito de um projeto de doutoramento, onde há um programa de promoção de competências executivas, que é mais relacionado com o treino cognitivo, em crianças com PHDA, ou seja, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, quisemos na mesma verificar se conseguíamos utilizar estas atividades para este fim que nós nos propusemos, com esta duração, no contexto escolar. E, portanto, realizamos um estudo piloto com 4 crianças e, na verdade, as tarefas foram execuíveis e a adesão foi ótima por parte das crianças e, portanto, o que nos parece que podemos então prosseguir com estas tarefas nesta condição. Portanto, nós, o que nesta condição fazemos então no treino cognitivo basicamente é resolver exercícios que são propostos, exercícios cognitivos, como por exemplo neste primeiro, o que nós temos são diferentes cartõezinhos e a criança tem que dizer se o cartãozinho que vem a seguir é igual ou diferente àquele que foi colocado previamente. Portanto, vamos sempre colocando um cartãozinho e temos de estar sempre a dizer é igual, é diferente. E portanto vamos sempre, e depois vai sempre subindo de nível, a ideia é esta também, ajustar estas tarefas ao nível de dificuldade, àquilo que a criança consegue fazer, tornando um bocadinho desafiante, mas não muito. Temos também tarefas onde, por exemplo, para trabalhar o controle inibitório, vamos mostrando números e podemos definir uma instrução se quando vir o número 4 a criança tem que bater com a mão na mesa, nos outros números não bate, ou depois podemos mudar a instrução, complexificar, usar cores, por exemplo, quando estivermos a ver o 2 vermelho batemos com a mão na mesa, só o 2 vermelho, 2 noutras cores, não batemos com a mão na mesa. E portanto tarefas que com a repetição, nós vamos trabalhando então estas funções executivas. Esta tarefa é um exemplo daqui da anotação, semelhante ao que vocês fizeram logo no início, para aqui a memória de trabalho, onde tinham que reorganizar sequências de números e de letras, as crianças também fazem, e vão repetindo sempre todas as sessões. Este aqui atrás, o que têm é um conjunto de cartõezinhos em cima da mesa, as crianças tapam os olhos, nós colocamos um cartão novo e elas têm que perceber qual é que é o cartão novo de todos os outros que estiveram a ver. Portanto, são apenas alguns exemplos, as tarefas são variadas, mas para percebermos que no treino cognitivo a ideia é que vamos repetindo os exercícios e vamos aprimorando então estes domínios, estas funções executivas através da prática e da repetição. Claro que aqui temos sempre que ir ajustar o nível e cada vez tornando estas tarefas mais desafiantes. Relativamente ao mindfulness, temos um conjunto de atividades, então, para nos levar ao momento presente. A ideia é esta, nós conseguirmos que a criança foque o momento presente, prestar atenção de forma particular e de propósito a este momento, sem julgamentos. Se vocês repararem, a maior parte das vezes, nós estamos a pensar ou no passado ou no futuro, e, portanto, nossa mente vai vagueando. E a ideia, de facto, é chamar para este momento e nos entregarmos ao momento a que estamos a viver, apreciando coisas tão simples como a respiração. Os exercícios de respiração são frequentemente utilizados e nós não fugimos à regra, mas existem outros. Portanto, temos um conjunto de cartas também, onde em cada sessão vamos trazendo um exercício mindfulness. Podíamos fazer, mas o tempo é curto, portanto não vamos conseguir. Mas, por exemplo, vamos sentir a respiração, só sentir como ela está rápida, está acelerada, não está. Ou fazer alguma coisa com ela, inspirar contando até 4, reter contando até 4 novamente e depois expirar contando até 4, pronto, vários exercícios. Temos também exercícios que nos permitem parar e mexer o corpo de forma consciente, basicamente é parar e perceber o que está a acontecer de diferentes formas. Portanto, são várias as cartas que nós trazemos para trabalhar, de facto, aqui estes aspectos, ou algo tão simples como parar e simplesmente ouvir os barulhos que estão à nossa volta, também é um exercício
simples de fazer e que nos chama para este momento, em vez de estarmos sempre a vaguear por pensamentos, distrações sobre o passado, sobre o futuro, e concentrarmos no momento presente. Portanto, já vimos duas condições. Na terceira, então, temos a intervenção prosódica. A ideia aqui é, na verdade, construir uma intervenção e, portanto, este é o ponto, esta condição que está a ser trabalhada neste momento, onde estamos a desenvolver aqui todo um conjunto de materiais para trabalhar estas competências. Existem intervenções direcionadas para trabalhar aqui a prosódia, mas os estudos, na verdade, sobre a sua eficácia são ainda limitados. Existe na literatura científica aqui algumas práticas que são baseadas na evidência e, portanto, é tendo em conta estas evidências que nós, então, queremos estimular competências de compreensão e produção prosódica a nível formal e a nível funcional. O que nós delineamos até agora para este programa de intervenção prosódica é um programa organizado em 3 níveis. Portanto, teremos um primeiro nível que vai trabalhar aspectos mais formais, ou seja, aspectos relacionados com a discriminação auditiva e competências vocais, relacionadas, por exemplo, com a frequência fundamental, intensidade de duração. E aqui temos atividades que vão incluir sons musicais, sons da fala e frases. Depois, num segundo nível, teremos aqui já as funções comunicativas da prosódia, aqui algumas elencadas, portanto iremos trabalhar aspectos relacionados com a interação, em particular os turnos de comunicação, o vez a vez, aspectos afetivos, ou seja, a intuação emocional veiculada através dos aspectos não linguísticos da fala, também aspectos de segmentação, aqui estruturas frásicas organizadas em diferentes unidades de sentido, o acento lexical, o acento construtivo, o foco. Portanto, temos aqui um conjunto de funções comunicativas que nós pretendemos, então, trabalhar num diferente conjunto de tarefas que vão ser propostas, tendo por base materiais já construídos para treinar estas competências, de forma, de facto, a trabalhar e melhorar aqui competências da criança a nível da prosódia. Por último, pretendemos no terceiro nível promover a generalização de competências através da leitura e reconto de histórias, ou seja, a ideia é criar, para já o que está a pensar, 3 histórias diferentes para versar sobre diferentes aspectos da prosódia e de que forma é que elas podem ter um impacto na comunicação. E, portanto, ler e pedir o reconto por parte da criança utilizando a prosódia de uma forma acentuada. Portanto, usar aquilo que tivemos a trabalhar previamente, agora numa tarefa que de facto não é o real, mas através da leitura nós podemos trabalhar estes aspectos relacionados com a generalização, se bem que também já no nível 2 temos tarefas muito semelhantes e que vão ser pedidos semelhantes ao dia-a-dia, ou seja, tarefas de roleplay, para a criança fazer de conta que está aqui ou ali, falar de uma determinada forma. Portanto, nós temos esta intervenção neste momento a ser desenvolvida e queremos, claro, antes de avançar para este estudo de intervenção 1, temos que testar esta intervenção num estudo piloto. E a ideia é testar, de facto, em 3 crianças em idade pré-escolar, de novo, para garantir que ela funcione, que as crianças aderem e que é execuível no contexto para o qual nós propomos. Portanto, é algo que nos está a dar muito gosto desenvolver, mas que está ainda numa fase de planeamento. Na última condição, então, temos o estudo de relaxamento e, basicamente, então, o que nós pedimos é um guião de técnicas de relaxamento para crianças. Estes guiões já são usados, estão a ver aqui, é uma adaptação de 1974, e, portanto, o que aqui foi feito são pequenas variações, mas de forma a trabalhar e a conseguirmos ir contraindo e descontraindo, portanto, estes exercícios envolvem a tensão muscular e o relaxamento de diferentes grupos musculares, ajustado a crianças. Portanto, temos o relaxamento, as técnicas de relaxamento progressivo ajustado a adultos, mas aqui temos que ter sempre uma versão mais lúdica do mesmo, para de facto conseguirmos ter a adesão por parte das crianças. Portanto, para terem uma ideia, eu como estou a alongar um bocadinho, era para fazer o relaxamento, mas se calhar que era uma boa forma de terminarmos uma sexta-feira, mas vou-vos só dar um exemplo. Por exemplo, o que é que nós pedimos então à criança quando queremos que ela faça esta tensão e que relaxe os músculos das mãos e braços? Dizemos, vamos fazer de conta que tens uma laranja na tua mão esquerda, aperta com força a laranja, e, portanto a criança vai apertar com muita força. Tenta espremê-la com tanta força como fosse tirar todo o seu sumo.
Sentes como o teu braço e a tua mão estão tensos enquanto espremes a laranja. Agora, deixa cair a laranja no chão. Repara, então, como os músculos da tua mão e do teu braço estão relaxados quando não fazes força. Então, este é um ótimo exercício também para nós, se quiserem experimentar, se nos encostarmos na cadeira, colocarmos os pés no chão e os braços estendidos, vamos apertando e espremendo a laranja e sentimos a contração e depois sentimos o relaxamento. Quando soltamos a mesma, e a ideia é que o relaxamento demore sempre pelo menos o dobro do tempo da contração. Então, para as mãos, usamos laranjas, para o queixo e a boca usamos uma pastilha elástica, para a barriga fazemos de conta que vem um elefante gigante que nos vai pisar a barriga e portanto temos que a contrair para não nos aleijarmos. Temos o gato também, o gato preguiçoso, temos várias imagens lúdicas para de facto potenciar aqui a contração e o relaxamento muscular, que sabemos que também traz alguns benefícios, especialmente em contexto escolar, especialmente se levarmos também estas técnicas para o dia-a-dia, mas estamos à espera que as outras condições, ao nível das componentes executivas e de linguagem, tragam ainda uma mais-valia, ou seja, superior a este grupo de relaxamento, que é o chamado grupo de controle. As intervenções nestas 4 condições estão implementadas em grupos de 6 crianças, em sessões semanais de 45 minutos, ao longo de 3 meses de duração. Aqui outro aspecto metodológico importante deste estudo de intervenção é que quer os avaliadores, quer os participantes, serão cegos às condições experimentais. Ou seja, a ideia é que estes grupos sejam distribuídos aleatoriamente pelas 4 condições. E quem está a implementar a intervenção não vai ser quem vai avaliar. Nós sabemos que os procedimentos são rigorosos, mas muitas vezes as nossas expectativas influenciam os resultados. Portanto, a ideia é que quem vai avaliar não sabe se o Joãozinho esteve no relaxamento, na prosódia, nas funções executivas ou na linguagem oral. Então, é totalmente cego à condição experimental do participante. E vai avaliar quer antes, quer depois. Temos também as próprias expectativas das crianças, que eu vou ali, vou relaxar, ou eu vou ali, vou trabalhar as minhas competências de linguagem oral. E isto nós sabemos que também influencia a nossa percepção das nossas competências e, na verdade, pode ter efeitos nos resultados. E, portanto, o que nós queremos é controlar as expectativas, quer dos participantes, quer dos avaliadores, face às condições experimentais, e que eles, na verdade, não saibam. O que muitas vezes acontece é que depois, quando as crianças saem dos grupos, eu estive a fazer isto e não bate certo, mas eles também não se preocupam muito sobre isto, e no final é que fazemos aqui a divulgação do que é que aconteceu e os diferentes grupos experimentais que tínhamos. Como eu já disse há um bocadinho, como é que nós fazemos isto? Vamos avaliar os efeitos pré e pós nas medidas que nós vimos previamente para o estudo longitudinal, serão usadas então as mesmas, ajustadas à faixa etária, para aqui o antes e o pós, para perceber então se há diferenças para as diferentes condições experimentais. Em termos éticos, será também muito importante que as crianças que participarem no grupo de controle, porque nós estamos à espera que os resultados, os ganhos não sejam tão grandes, estas crianças terão a oportunidade de participar na intervenção mais eficaz, não sabemos qual será, que será implementada nas mesmas condições do estudo principal. Portanto, uma questão ética importante a assegurar. Portanto, vimos o estudo longitudinal, o de intervenção 1, que são os 2 grandes estudos deste projeto, e, por último, temos um estudo de intervenção 2, que pretende validar os resultados do estudo de intervenção 1. E pretende, então, testar o contributo adicional do treino das funções executivas, linguagem oral e prosódica, no desempenho linguístico e executivo numa população clínica que apresenta alterações de linguagem. Ou seja, a ideia, enquanto que o estudo anterior de intervenção era no desenvolvimento típico, neste segundo estudo de intervenção, nós pretendemos alargar a populações com aqui alterações de linguagem. Este é o estudo que por si ainda está menos estruturado. Então, a nossa ideia é selecionar alunos do primeiro ou segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico, com resultados, um desvio padrão e meio inferiores à média do que seria esperado em testes de linguagem, e distribuí-los pelas diferentes condições que nós vimos previamente, exceto o grupo de controle.
porque aqui se estamos à espera de facto de que este grupo tenha alterações, retiramos o grupo de controle para perceber como é que são os ganhos nas 3 condições, ou seja, linguagem oral, funções executivas e o treino prosódico. Portanto, de uma forma geral, isto é o que nós pretendemos, não é? Que seja um projeto com uma relevância científica, ou seja, que dê continuidade àquilo que nós já sabemos a nível da literatura científica, mas também que tenha relevância social. Ou seja, a nossa ideia é ter aqui uma marcada orientação aplicada, não só perceber os processos básicos, como é que funciona as relações, mas ter aqui esta orientação, de que forma é que, na verdade, nós podemos também ajudar crianças com limitações a este nível, quais é que são os impactos de diferentes intervenções, de uma forma metodologicamente rigorosa. Portanto, a ideia é que sejam gerados resultados originais e importantes para classificar a relação entre funções executivas e linguagem no início da escolaridade, e promover também aqui a intervenção clínica e educacional, que terá um impacto no desenvolvimento da linguagem e, quem sabe, portanto somos sempre nós aqui também a ter esta ideia, que tem um impacto também a nível socioeconómico, saúde e a nível educativo. Na verdade, nós estamos nas escolas e o facto de estarmos a avaliar as crianças, nós sempre que é permitido pelos encarregados de educação, partilhamos os dados com a equipa de psicologia dos diferentes contextos, ajudamos em vários casos que na verdade eles nos pedem ajuda para perceber este perfil cognitivo, ou seja, nós estamos a recolher dados para investigação, mas também com um ponto de vista de que sejam úteis para contribuir para a prática e também ajudar os contextos que estão disponibilizados, que nos estão a disponibilizar à amostra para nós conseguirmos, na verdade, conduzir estes estudos com sinalização, relatórios, muitas vezes a intervenção, para ajudar crianças que eles, na verdade, tenham sinalizado como precisando de ajuda por diferentes motivos. E é por esse motivo também que nós já conseguimos recolher neste número de participantes, ainda nesta fase preliminar do projeto, é sem dúvida devido a esta colaboração com os contextos educativos que temos sempre que agradecer, porque sem eles não conseguiríamos avançar. Portanto, termino assim a apresentação, portanto, sem grandes dados ainda, exceto do estudo transversal, o preliminar, e se calhar penso que poderia ser interessante agora ouvir-vos um bocadinho, receber comentários, sugestões, que acho que era a grande ideia deste seminário, uma vez que estamos a apresentar ainda um projeto que está em curso. Obrigada, Marisa. Isto é muito interessante, não é de maneira nenhuma a minha área, portanto fiquei muito contente de perceber o que vocês estão a fazer, que é não apenas interessante, mas útil, principalmente, que pode ser uma coisa muito, pode ser um trabalho muito útil. Temos um espaço para questões, discussão, como nunca ninguém gosta de começar, eu ia começar com um comentário. Já deixei claro que isto não é de maneira nenhuma a minha área, portanto os meus comentários não podem não ter pertinência absolutamente nenhuma, e não me ofendo com isso, mas eu fiquei a pensar que encontro um certo paralelismo entre este tipo de trabalho e uma outra área de que eu também não percebo nada, que é a do desenvolvimento e controle motor, que trabalha com coisas muito semelhantes. Há imensos trabalhos sobre esta área e, tanto quanto julgo saber, há imensas coisas sobre o papel do treino, o papel da repetição no desenvolvimento motor, a transferência de competências. Eu não faço ideia se vocês têm alguma ligação com, enfim, se recorrem aos resultados
que esta área tem tido, mas eu acho que há imensas coisas e parece-me que há aqui um paralelismo em termos de elaboração de testes, análise de resultados, procedimentos de trabalho, metodologias que se calhar seriam interessantes para vocês, não sei. Sim, sem dúvida, as questões motoras são muito importantes. Nós focamos-nos neste projeto nas questões cognitivas. Também temos que saber, não é, parar em algum momento e, portanto, eu percebo o que diz e, na verdade, é uma questão muito pertinente, acho que sim. E as questões motoras, na verdade, nós sabemos o impacto que têm também no desenvolvimento. Quando olhamos para a literatura, e também o que é que este projeto tenta fazer de diferente é um maior controlo metodológico, ou seja, o que nós vamos fazer e que acho que diferencia, pelo menos eu não conheço nenhum estudo que tenha feito este controlo. Portanto, nós vamos usar RCTs, ou seja, Randomized Controlled Trials, ou seja, os ensaios clínicos randomizados, não sei se fica bem no português, mas também não pensei muito sobre isto, onde a ideia é, na verdade, metodologicamente separar os grupos e perceber o contributo adicional. Não temos medidas que aqui analisem as questões mais motoras, também para simplificar o próprio protocolo, portanto estamos a falar de 2 sessões já de 45 minutos, e os 45 minutos têm que ser bem geridos, com profissionais bem treinados, porque senão não conseguimos administrar as provas todas no tempo que é sugerido. Portanto, tem sido um desafio conseguirmos. Portanto, tivemos que, de alguma forma, restringir as variáveis que, a nosso ver, por um lado, a literatura tem salientado a importância delas e, do ponto de vista, também tem a ver com a ligação daquilo que temos feito previamente, ou seja, aqui da questão mais cognitiva e não só da questão motora, não é? Nós acho que poderíamos juntar isto como um contributo e algo que fôssemos ainda explorar, ou seja, de que forma é que podia até análise de moderação, mediação, seria todo um mundo de investigação, acho que seria uma linha muito, muito interessante, mas que nós, neste projeto em específico, na verdade, não consideramos para conseguirmos, na verdade, cingir a estas variáveis que nos é permitido avaliar, não é? E, portanto, eu acho que seria, na verdade, uma linha num estudo futuro a considerar, sem dúvida. E já agora ficou-me aqui uma curiosidade, que é, desculpa, eu faço sempre das perguntas. Acho que a professora Marina queria dizer alguma coisa, mas não sei se estava relacionado com isto ou era uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Ok. Por isso, Esperança, continua que eu depois queria... Está bem. Então, a minha questão era, quem é que sinaliza as crianças com comportamento típico e atípico, que é um a priori do vosso trabalho? Quer dizer, vocês já vão trabalhar com as crianças com comportamento típico e atípico, mas elas já vos chegam assim, vocês medem, são vocês que as sinalizam ou elas já vêm sinalizadas da escola? Nós como trabalhamos em colaboração com os contextos escolares, em particular com os gabinetes de psicologia, sabemos quais são as crianças que estão sinalizadas, ou seja, nós pedimos o consentimento informado e, portanto, recolhemos os dados de todos e depois, na verdade, é-nos dito quais são as crianças que estão sinalizadas no contexto escolar. Portanto, a informação tem que estar no processo e, portanto, se estiver, nós temos essa informação para depois verificar se, na verdade, cumpre critérios ou não. Temos também uma medida de inteligência não verbal, que vale o que vale, de controlo, ou seja, para perceber se, na verdade, esta é uma covariável que influencia os resultados. Portanto, temos as matrizes progressivas coloridas de Raven. Portanto, uma prova rápida, a escolha dessa prova foi, de facto, por ser uma prova rápida e termos uma medida de inteligência não verbal, de forma a garantir que não há ali outras variáveis cognitivas a influenciar de base. Portanto, é o que nós temos em termos de, que são crianças com desenvolvimento típico, crianças com diagnóstico, nós temos acesso, portanto, que estão sinalizadas num contexto escolar. Portanto, é dessa forma. Obrigada.
Então, eu também gostava de colocar uma questão. Obrigada, Marisa, por esta apresentação que nos organiza certamente ideias e que nos dá informação. A minha pergunta é a seguinte: foram usados testes, enfim, formas de medir e foram usadas formas de intervir que já existem, se eu percebi bem. E há muita coisa que vai estando disponível e às vezes não parece evidente quais os melhores materiais, quais as melhores ferramentas. No fundo a pergunta é como é que foi feita a escolha. Eu talvez focasse a minha atenção nas questões de intervenção, porque isso depois vai ser, parece-me de alguma maneira que é especialmente importante para os resultados. É evidente que tudo é importante, mas talvez focasse a atenção, até porque há vários materiais, se eu percebi bem, que são construídos ou em Portugal ou, enfim, pelo menos as questões relacionadas com a linguagem, sim. E portanto gostava só de eu ouvir um bocadinho falar sobre esse ponto. Obrigada, professora Marina. De facto, na avaliação, os instrumentos que nós utilizamos são aqueles que a literatura refere como tendo as características psicométricas. Escolhemos aqueles com as características psicométricas, de facto, que nos mostram que poderão ser mais úteis para avaliar aquelas competências, tendo em conta os modelos teóricos daquilo que nós queríamos avaliar. De seguida fomos perceber quais é que são então os instrumentos com as melhores qualidades psicométricas para avaliar cada domínio. E por isso é que temos também por exemplo, as funções executivas, 2 testes para cada domínio, para depois analisar em conjunto, de forma a já aqui, pensando em lacunas que foram encontradas em investigação prévia, de forma a que nós conseguimos de alguma forma aqui minimizar essas limitações. A nível das intervenções, na verdade nós tínhamos a ideia das intervenções, mas escolhê-las foi de facto difícil. Vimos várias opções. Para a linguagem oral estivemos a fazer uma revisão daquilo que existe para o português, porque na verdade queríamos usar algo que já estivesse construído e novamente versamos sobre o que já estaria construído e validado, se assim podemos dizer, porque sabemos que muitas vezes a validação dos materiais para português ainda estão a decorrer. Portanto, foram várias as alternativas. Esta pareceu-nos especialmente importante para a faixa etária porque trabalha a linguagem oral, portanto era algo que nós queríamos mesmo, e muitas competências, muitos dos treinos que nós vimos, intervenções, trabalhavam questões mais só de consciência fonológica, que a nosso ver seriam mais limitados, ou seja, nós escolhemos este por isso, ponto 1, porque trabalha de facto a linguagem oral com jogos, e temos sempre que ter em conta a adesão por parte das crianças. Portanto nós também queremos que sejam materiais lúdicos e que no final elas saiam a querer voltar e portanto sintam que estiveram a jogar, a brincar, mas estiveram a trabalhar, mas que gostem de o fazer, e portanto este foi também um ponto essencial. Temos jogos, são jogos que trabalham diferentes competências orais, por exemplo, uma criança tapa os olhos, os outros têm que explicar o que é aquilo e ela tem que adivinhar o que é que está a ver, portanto são jogos dinâmicos. Este foi um ponto importante também. Por outro lado também, e este para os olhos de investigador acho que tem que ser também muito, muito importante, é os estudos prévios que existem. E na verdade este programa tem já um estudo onde compara os resultados da implementação destas atividades com um grupo de controle. E o que eles encontraram foi na verdade efeitos significativos. Portanto, num grupo de crianças portuguesas. Porque muitas vezes temos programas validados, mas para o nosso contexto nós não sabemos como funciona. E portanto isto leva-nos a crer que na verdade poderá funcionar. De qualquer forma, nós testamos num estudo piloto, com os tais 6 crianças, de forma a garantir que pelo menos nós conseguimos a adesão por parte das crianças e que ele é execuível num contexto escolar e de grupo. E portanto passou neste primeiro teste piloto e portanto nós achamos que os resultados na verdade podem surgir já face aos estudos prévios que foram conduzidos. Funções executivas surge também com base na evidência científica, ou seja,
aquilo que a literatura nos diz que pode promover as funções executivas. Nós sabemos que o treino cognitivo é o tipo de intervenção frequentemente citado. Há autores que dizem que se calhar pode não ser a melhor ideia, mas o que nos diz a evidência é que, na verdade, nós podemos ter aqui as funções executivas aprimoradas no final de um treino cognitivo, ou seja, onde temos exercícios papel e lápis, onde estamos a repetir e a trabalhar estas componentes executivas. Relativamente ao mindfulness, temos também investigação muito interessante, novamente com controle metodológico, grupos de controlo e grupos de intervenção, onde nos mostra que a prática de exercícios baseados em mindfulness pode também ajudar aqui a questões, promover componentes executivas. E, portanto, isto levou-nos, de facto, a pensar que poderiam ser as atividades a incluir nesta condição. Não temos o treino cognitivo, na verdade, é algo que está a ser trabalhado por uma estudante que está orientada de doutoramento, portanto, no âmbito das preparações de hiperatividade e déficit de atenção. Aqui a junção do mindfulness já foi ideia, de facto, para este projeto, de forma porque a investigação parece dar esta indicação, ou seja, que se nós juntarmos aqui o mindfulness, poderemos ter resultados ainda melhores. Vamos ver, portanto, aqui também há várias coisas a testar. E, portanto, vamos ver, e aqui novamente a ideia da evidência empírica que existe para o treino cognitivo. Agora, este programa em particular, o treino cognitivo está a ser validado, mas numa população com desenvolvimento atípico, mas tem, de facto, conseguido bons resultados, e o mindfulness é quase como se fosse um complemento para esta condição. Intervenções prosódicas, a escolha tem muito a ver com mais base teórica, porque as intervenções que existem a nível do controle metodológico têm muitas limitações, e nós, para conseguirmos ter a ideia do que é que poderá ser mais eficaz, ficamos com pouca informação. Portanto, há investigação sobre esta temática, mas quando vamos ver o controle metodológico, quando vamos ver se na verdade podemos daqui ter diretrizes baseadas na evidência científica, ficamos com pouco para trabalhar e, portanto, focamos-nos em aspectos mais teóricos relacionados com a avaliação das componentes prosódicas, testes que já foram construídos e aqui adaptados por nós para o português europeu, aqui versando diferentes questões de nível formal e funcional, pareceu-nos bem, e juntar aqui algo que também nos surgiu, que poderia ser como uma hipótese, utilizar as histórias, que são muito utilizadas no pré-escolar, e, portanto, nós utilizarmos este recurso para promover estas componentes. É a condição menos informada, ou seja, que de facto nós temos menos literatura a sustentar esta decisão. Por último, o relaxamento é também frequentemente usado para grupo de controlo, ou seja, é algo que as crianças fazem. Nós sabemos que relaxar, na verdade, pode ajudar, então num contexto parar e relaxar um bocadinho e depois voltar para a aula, de facto pode ser interessante. Não estamos à espera que os ganhos sejam evidentes para as competências que nós trabalhamos nos outros grupos, vamos ver, não é? Porque se tivermos resultados iguais, significa que estamos a intervir a nível prosódico, linguagem oral ou funções executivas, é a mesma coisa do que as crianças irem e só contraírem os músculos. E, portanto, que coloca depois aqui a ideia, será que vale a pena todo este trabalho ou não? Uma coisa mais simples tem os mesmos efeitos. A ideia é esta, controlar estas condições, com todas as limitações que depois vão estar aqui subjacentes, mas a grande inovação podemos dizer, é esta. Professora Marina, não sei se respondi. Respondeu perfeitamente. Eu vou deixar o espaço para outras pessoas colocarem questões e depois, se houver tempo, ainda volto. Lisa, gostaria de fazer uma pergunta sobre a intervenção prosódica, tudo bem? Força, tudo bem. Eu queria saber, assim, como você está a adaptar, né, as atividades pensando no desenvolvimento, porque as crianças têm até 8 anos, né, e a gente viu pelos resultados do PEPSC, né, que algumas habilidades prosódicas se desenvolvem depois dessa idade, né, então como você está adaptando essas atividades de acordo com o desenvolvimento das crianças? Obrigada. Portanto, o que é que acontece? Nós, no primeiro estudo de intervenção, nós temos só pré-escolar. Portanto, vamos ter 5
6 anos. E, portanto, as atividades estão a ser construídas tendo em conta esta faixa etária. Há já alguns programas que estão construídos e que nós, na verdade, estamos a retirar, por exemplo, estamos a incluir treino de ritmo também, portanto, isto está tudo ainda a ser, posso dizer, cozinhado, mas mais ajustado então aos 5, 6 anos. No último estudo é que nós vamos ter alunos mais velhinhos porque estamos à espera que haja dificuldades e, portanto, a ideia é replicar aquilo que trabalhamos com os mais novos, porque estaríamos à espera de que, de facto, aqui haja componentes que seja preciso ainda trabalhar em idades precoces, portanto vai estar muito direcionado para os 5, 6 anos, portanto a questão depois para a frente é uma questão muito importante e que nós com certeza queremos pensar sobre ela, mas para já estamos focados nesta questão. Utilizamos também para pensar nesta estrutura do que é que poderíamos incluir como tarefas no PEPC, portanto a estrutura que ele usa para o nível funcional, mas criando outros jogos, por exemplo, para o nível onde se trabalha mais a discriminação auditiva e as competências vocais, criar aqui diferenças com, por exemplo, instrumentos musicais, dizer se é igual ou diferente, ou então fazer o jogo de papagaio, temos que imitar exatamente o que a pessoa está a fazer. Temos também um jogo de memória, ou seja, a ideia é, não sei se todos conhecem, o tradicional jogo de memória, onde temos que encontrar cartões iguais, com imagens iguais. E, portanto, a ideia é fazer isto, mas em vez de estarmos a ver, estarmos a ouvir diferentes variações prosódicas. E a criança tem que encontrar, e, portanto, vai procurando, este está aqui, o outro está ali, para sair um bocadinho fora do só igual e diferente, que é também uma tarefa, mas sempre pensando que aquilo que propomos tem que ser interessante. E as crianças hoje em dia, de facto, estão muito estimuladas e nós temos que criar tarefas que fujam um bocadinho à monotonia. Mesmo para o nível funcional, ou seja, ter situações onde vamos criar momentos, agora vamos fazer de conta que queres dizer um segredo, queres-me contar um segredo, como é que vais falar? Agora vais fazer de conta que está ali a tua melhor amiga e queres chamá-la, como é que vais chamá-la? E, portanto, vamos criando situações assim para trabalhar, ou situações onde tenha que responder a algo que é pedido, juntando a função comunicativa, ou seja, o que é pretendido com a prosódia num contexto comunicativo, tendo em conta aquelas funções. E, por último, é uma ideia que realmente nos surgiu dos livros, com base no que, por exemplo, fazem as educadoras, trabalhar muito com histórias. Nós pensamos, e se criássemos aqui uma história onde o foco fosse trabalhar as componentes prosódicas e falar sobre o papel da prosódia nas diferentes aqui funções comunicativas, de que forma é que ela pode ser útil para depois também, ao trabalhar isto, a ideia é disponibilizar depois também diferentes profissionais, educadores, para trabalharem também num contexto de sala de aula. Portanto, estão a contar uma história, mas vão trabalhar, então vamos trabalhar sobre aqui a intuação associada à emoção, ou vamos o vez à vez, portanto, histórias que foquem diferentes componentes prosódicas, para que de uma forma lúdica também as crianças possam trabalhar e generalizar competências. Portanto, mas lá está, estamos ainda numa fase muito embrionária, e todas as contribuições são bem-vindas para que, de facto, nós pensarmos já a priori o que é que pode ser importante, não é? E esta diferenciação das faixas etárias, acho que, sem dúvida, é crucial, justamente depois quando passamos dos mais pequeninos para os mais velhinhos. Muito bom, obrigada, parabéns. Obrigada, eu. Marina, acho que podes aproveitar. Então eu vou aproveitar. A primeira, na verdade, não é talvez uma questão, mas mais uma, ou é um comentário que talvez venha agarrado, traga uma questão agarrada. O que está aqui a ser trabalhado ajuda a promover outras áreas também, para além da linguagem. E a pergunta que vem agarrada a isto é se há outras competências que estão a ser, que podem ser avaliadas como resultado do trabalho
de treino que será feito. A outra questão que tinha a ver com questões mesmo de metodologia, em que é que consiste o treino, qual é a duração do... Gostava de saber um bocadinho mais sobre o tempo que demora. Há aqui várias atividades envolvidas, não é? Portanto, o tempo que demora, isto vai acontecer ao longo de um ano, como é que isto vai funcionar? Talvez 2 ou 3 notas sobre isso. Se calhar começo pela última, que é mais simples, professora. E na verdade, as intervenções irão decorrer durante 3 meses, e a ideia é que as diferentes condições, em termos de tempo, está tudo controlado, ou seja, têm que ter a mesma duração, periodicidade. Portanto, a ideia é que sejam, então, sessões semanais de 45 minutos durante 3 meses. Portanto, isto é o que está assente. Agora podemos perguntar como é que chegamos aos 3 meses e não 6 ou 1 ano. A literatura diz-nos, por exemplo, para as funções executivas, que ganhos de facto mais consistentes estaríamos à espera ao final de 6 meses. Nós, depois de muitas leituras e de pensar também nos constrangimentos que a própria escola nos impõe, e pelos períodos e as quebras, decidimos reduzir aqui e colocar intervenções de 3 meses, porque há alguns resultados que na verdade nos indicam que poderemos ter alguns efeitos no final destes 3 meses, mas de facto o ideal seria mais um bocadinho. Mas pronto, foi o que nós decidimos, mas é sempre algo importante a pensar. Portanto, a ideia é que são atividades diferentes, mas o tempo, por isso é que nós tivemos que fazer os estudos piloto para verificar que todas as intervenções, elas não foram construídas para este desenho experimental, mas nós vamos pegar nelas e vamos ajustá-las a este desenho. E portanto o que nós fizemos foi, durante 3 meses, administrar as diferentes atividades e perceber se elas funcionam desta forma. Se elas funcionam em sessões de 45 minutos durante 3 meses. Funcionam em termos de adesão e se é execuível nós pensarmos no grupo num contexto escolar. Isso é original ou é habitual haver a junção de várias tarefas de treino? Porque elas sucedem-se, não é? Elas vão acontecer a seguir às outras no espaço de 45 minutos, é isto? Sim. E é habitual fazer-se este tipo de... Parece interessante, parece... Ou seja, vamos pensar numa lógica, por exemplo, do trabalho das funções executivas, quando queremos realizar estimulação neuropsicológica a nível destas competências. De facto, a ideia é trabalhar diferentes domínios executivos durante, vamos imaginar, uma hora, se falarmos dos adultos, com diferentes exercícios, e ir mudando os exercícios entre si para trabalhar estes domínios. Para a linguagem oral é um bocadinho mais... não é tão integrado, não é? Quando falamos do pré-escolar, normalmente estas atividades eram para ser feitas em grande grupo, ou seja, do programa que nós trazemos da professora Ana Paula Val. A ideia deste programa é, no contexto do jardim do pré-escolar, portanto a ideia é a atividade ser desenvolvida no grupo, ou seja, ir à sala e de facto estamos em grande grupo. O que nós queremos, como queremos este controlo, portanto o número de crianças em grupo igual nas diferentes condições e distribuídas de forma aleatória, tivemos que verificar se na verdade conseguíamos, se isto funcionava em pequeno grupo. E portanto tivemos que fazer este ajustamento, mas sempre com a lógica de base mais da intervenção neuropsicológica, estimulação neuropsicológica do trabalho de X tempo para uma competência. E também numa vertente mais clínica, por exemplo, se falarmos ao nível de terapia da fala, intervenção em competências linguísticas, onde temos, durante 1 hora vamos trabalhar diferentes competências. E foi esse o motivo que nos levou, de facto, a escolher este tipo de organização para as intervenções. Se bem que, lá está, a primeira linguagem oral, a ideia era envolver as próprias educadoras no processo e elas irem implementando as atividades de uma forma diária. Portanto, nós aqui até retiramos um bocadinho do princípio geral do programa, porque de facto era na repetição diária, 20 minutos por dia, e nós demos aqui um cunho diferente, ou seja, pegar nas atividades para trabalhar durante X tempo aquelas competências.
Por isso é que o estudo piloto ganhou especial importância para perceber se de facto, e avaliamos também o pré e o pós, e parece que houve melhorias, parece, naquele grupo, portanto tivemos algumas melhorias que conseguimos reportar para aquelas crianças, e aí os estudos piloto tiveram muito sucesso, porque na verdade junto das escolas fomos conseguindo alguns resultados com alguns meninos, portanto foi notório esta evolução em algumas competências, claro, não todos, mas alguns. Portanto, acho que respondi à segunda pergunta, professora Marina. Sim, sem dúvida. Sim, Era sim, isto. ficou claro. Depois, relativamente ao que estamos a trabalhar, para além daquilo que estamos a analisar, é uma pergunta muito interessante. E na verdade, nós temos um conjunto grande de outras competências que, dentro do desenvolvimento, que nós poderíamos incluir aqui. Agora, voltando à temática, nós, para conseguirmos recolher dados duas sessões antes, as intervenções antes e após, 45 minutos cada sessão, o estudo longitudinal com 200 crianças, para nós conseguirmos... Então, a pergunta tinha a ver com a avaliação. Tinha a ver com a avaliação, portanto, avaliação no período pré-treino e no pós-treino. Eu pergunto-me se não valia a pena, no fundo, fazer avaliações mesmo noutras áreas, e eu vejo isto de facto com interesse, porque se verificar, por exemplo, que estas atividades são potenciadoras para a linguagem, para o desenvolvimento de competências na área da linguagem, isso é muito bom, mas se de repente se mostra que isto é verdade também para outras áreas, temos um programa a apresentar ao Ministério da Educação. Aliás, temos sempre, de qualquer maneira, mas digamos que a capacidade de persuasão é diferente. Sim, sem dúvida. Mas primeiro, eu acho que nesta fase, primeiro temos que perceber se os programas funcionam. Acho, para estar a juntar, a nível da avaliação, outras medidas, eu acho muito difícil. Porque também a nível de instrumentos teria outras ideias, mas estamos, na verdade, no limite daquilo que é considerado o razoável. É claro que podemos retirar outros indicadores, estou a pensar... Podia ser as notas escolares, mas nestas idades não dá, portanto, coisas que já estivessem a ser recolhidas, ou então até avaliações dos próprios educadores, por exemplo, sobre aqui questões gerais do desenvolvimento, teria que ser algo que não passasse por nós e desse trabalho extra, acho eu. Teria que ser algo... Estou a pensar numa visão muito prática, professora Marina, não teórica. Mas, eu compreendo, claro. Se não, pode ser de uma segunda fase, né? Vamos imaginar que nós conseguimos encontrar aqui, então, as condições têm mais eficácia. Numa segunda fase podemos ver, então, em que medida é que há a transferência dos ganhos. Ou seja, os ganhos do treino das funções executivas, em que modo há a transferência para outras áreas. Há investigação sobre isso, sobre as funções executivas, que é ambígua, não é consensual, sobre se há de facto transferência dos ganhos ou não, ou se os ganhos são só, porque reparem, as tarefas de avaliação são muitas vezes próximas àquilo que nós vamos treinar e vamos intervir. E portanto nós podemos estar a avaliar só uma mudança naquele teste e não naquilo que nós queríamos mais além, não é? Pronto. E por isso poderá ser muito relevante nós pensarmos em outras áreas do desenvolvimento. Acho que é difícil de operacionalizar. Mas podia ser eventualmente por medidas que existam. As escolas têm avaliações bem extensas das crianças, mesmo no pré-escolar, em que pudéssemos retirar algumas métricas e para analisar em conjunto, ou seja, a nível de transferência dos ganhos, se existe ou não para outras áreas para além desta. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por estas ideias, não é? Que eu acho que é importante pensarmos sobre tudo isto.
Marisa, uma dúvida que eu fiquei quando você estava dizendo sobre a intervenção é quantas vezes por semana, porque é a frequência e a intensidade da intervenção, né? É só uma vez por semana. Uma vez. Então, são 12 sessões com as crianças. É só, sim, sim, durante os 3 meses, sim. Tá. É pouco, mas lá está. É aquilo que as escolas também nos permitem e em termos de calendário, a ideia dos 6 meses, olhando para o calendário, que era a ideia inicial, olhando para o calendário não iria funcionar, porque depois temos interrupção de Natal, interrupção da Páscoa, etc. E, portanto, acaba por criar mais viés do que se forem 3 meses em que nós conseguimos que seja entre períodos. Portanto, não é uma decisão teórica, é uma decisão prática, por assim dizer, não é? E uma vez por semana nós sabemos também que é muito pouco. Se fossem 2 vezes por semana, seria, na verdade, uma mais-valia, mas em termos daquilo que as escolas nos permitem nesta fase, é uma vez por semana. A Mané, por exemplo, a Maria Manuel Vidal, a Marisa conhece, não conhece? Ela fez Sim. aquele trabalho sobre Sim. que tinha treino musical semanal, uma vez por semana, era o mesmo tempo, mas ao longo de um ano letivo, e teve resultados, teve resultados bastante interessantes com crianças pelas mesmas idades. Sim, era. Pouco menos, Sim, eu pouco lembro-me mais. disso. Portanto, os 3 meses também não estão completamente desinformados. Para as competências prosódicas, de facto, é algo que não sabemos, mas para as funções executivas há estudos que indicam que pode haver resultados com este período temporal, e para a linguagem oral também, não com este programa. Portanto, temos aqui várias variáveis que podem influenciar depois os resultados, mas temos que começar por algum sítio. E, portanto, foram estas as decisões que muitas vezes estão condicionadas por aquilo que é possível no contexto. E estou aqui a ver que tens uma série de mensagens simpáticas da Amália, da Marisa, do David Casimiro. Tens aqui uma série de Agradeço mensagens imenso. simpáticas de pessoas que gostaram muito da apresentação. E pronto, estamos na nossa hora e eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, a tua disponibilidade, a tua apresentação foi muito interessante e a presença do público, e desejar a todos um bom fim de semana e um bom carnaval. É verdade. Muito obrigada pelos comentários. Acho que é o que também a ideia era esta, portanto, por terem participado, e acho que estes contributos com certeza nos vão fazer pensar nas possíveis alterações que ainda podemos fazer. Muito obrigada. E bom carnaval.